Vigiar e punir. Michel Foucault. Nascimento da prisão. Primeira parte. Suplício. Capítulo 1. O corpo dos condenados. Damiens fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde devia ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de Greve e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas. Sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicar um chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Finalmente foi esquartejado, relata a Gazette de Amsterdã. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração, de modo que, em vez de 4, foi preciso colocar 6. E, como isso não bastasse, foi necessário, para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas. Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe escapou dos lábios. Apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos horríveis. E muitas vezes repetia: meu Deus, tende piedade de mim. Jesus, socorrei-me. Os espectadores ficaram todos edificados com a solicitude do cura de Saint-Paul, que, a despeito de sua idade avançada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. O comissário de polícia Bolton relata: acendeu-se o enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da mão mal sofreu. Depois, um executor, de mangas arregaçadas acima dos cotovelos, tomou umas tenazes de aço preparadas ad hoc, medindo cerca de 1,5 pés de comprimento. Atenazou-lhe primeiro a barriga da perna direita, depois a coxa, daí passando as 2 partes da barriga do braço direito, em seguida os mamilos. Este executor, ainda que forte e robusto, teve grande dificuldade em arrancar os pedaços de carne que tirava em suas tenazes 2 ou 3 vezes do mesmo lado ao torcer. E o que ele arrancava formava em cada parte uma chaga do tamanho de um escudo de 6 libras. Depois desses suplícios, Damiens, que gritava muito sem contudo blasfemar, levantava a cabeça e se olhava. O mesmo carrasco tirou com uma colher de ferro do caldeirão daquela droga fervente e a derramou fartamente sobre cada ferida. Em seguida, com cordas menores, se ataram as cordas destinadas a atrelar os cavalos, sendo estes atrelados a seguir a cada membro ao longo das coxas, das pernas e dos braços. O senhor Le Breton, escrivão, aproximou-se diversas vezes do paciente para lhe perguntar se tinha algo a dizer. Disse que não. Nem é preciso dizer que ele gritava com cada tortura, de forma como costumamos ver representados os condenados. Perdão, meu Deus, perdão, Senhor. Apesar de todos esses sofrimentos referidos acima, ele levantava de vez em quando a cabeça e se olhava com destemer. As cordas tão apertadas pelos homens que puxavam as extremidades faziam-no sofrer dores inexprimíveis. O senhor Le Breton aproximou-se outra vez dele e perguntou-lhe se não queria dizer nada. Disse que não. Achegaram-se vários confessores e lhe falaram demoradamente. Beijava, conformado, o crucifixo que lhe apresentavam, estendia os lábios e dizia sempre: perdão, Senhor. Os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um membro em linha reta, cada cavalo segurando por um carrasco. 1/4 de hora mais tarde, a mesma cerimônia, e, enfim, após várias tentativas, foi necessário fazer os cavalos puxar da seguinte forma: os do braço direito à cabeça, os das coxas voltando para o lado dos braços, fazendo-lhe romper os braços nas juntas. Esses arrancos foram repetidos várias vezes, sem resultado.
Ele levantava a cabeça e se olhava. Foi necessário colocar 2 cavalos diante dos atrelados às coxas, totalizando 6 cavalos, mas sem resultado algum. Enfim, o carrasco Samson foi dizer ao senhor Le Breton que não havia meio nem esperança de se conseguir, e lhe disse que perguntasse às autoridades se desejavam que ele fosse cortado em pedaços. O senhor Le Breton, de volta da cidade, deu ordem que se fizessem novos esforços. O que foi feito, mas os cavalos empacaram e um dos atrelados às coxas caiu na laje. Tendo voltado os confessores, falaram-lhe outra vez. Dizia-lhes ele: ouviu-o falar: beije-me, reverendos. O senhor cura de Saint-Paul não teve coragem, mas o de Marcille passou por baixo da corda do braço esquerdo e o beijou na testa. Os carrascos se reuniram e Damens dizia-lhes que não blasfemassem, que cumprissem seu ofício, pois não lhes queria mal por isso. Rogava-lhes que orassem a Deus por ele e recomendava ao cura de São Paulo que rezasse por ele na primeira missa. Depois de 2 ou 3 tentativas, o carrasco Samson e o que lhe havia atenazado tiraram cada qual do bolso uma faca e lhe cortaram as coxas na junção com o tronco do corpo. Os 4 cavalos, colocando toda a força, levaram-lhe as 2 coxas de arrasto, isto é, a do lado direito por primeiro e depois a outra. A seguir fizeram o mesmo com os braços, com as espáduas e axilas e as 4 partes. Foi preciso cortar as carnes até quase aos ossos. Os cavalos, puxando com toda a força, arrebataram-lhe o braço direito primeiro e depois o outro. Uma vez retiradas essas 4 partes, desceram os confessores para lhe falar, mas o carrasco informou-lhes que ele estava morto, embora, na verdade, eu visse que o homem se agitava, mexendo o maxilar inferior como se falasse. Um dos carrascos chegou mesmo a dizer pouco depois que, assim que eles levantaram o tronco para o lançar na fogueira, ele ainda estava vivo. Os 4 membros, uma vez soltos das cordas dos cavalos, foram lançados numa fogueira preparada no local, cito em linha reta do patíbulo. Depois o tronco e o resto foram cobertos de achas e gravetos de lenha, e se pôs fogo à palha ajuntada a essa lenha. Em cumprimento à sentença, tudo foi reduzido a cinzas. O último pedaço encontrado nas brasas só acabou de se consumir às 10h30 da noite. Os pedaços de carne e o tronco permaneceram cerca de 4 horas ardendo. Os oficiais, entre os quais me encontrava eu e meu filho, com alguns arqueiros formados em destacamento, permanecemos no local até mais ou menos 11 horas. Alguns pretendem tirar conclusões de fato de um cão ter deixado no dia seguinte, no lugar onde fora levantada a fogueira, voltando cada vez que era enxotado. Mas não é difícil compreender que esse animal achasse o lugar mais quente do que o outro. 3 décadas mais tarde, eis o regulamento redigido por Léon Faucher para a Casa dos Jovens Detentos em Paris. Artigo 17. O dia dos detentos começará às 6 horas da manhã no inverno, às 5 horas no verão. O trabalho há de durar 9 horas por dia em qualquer estação. 2 horas por dia serão consagradas ao ensino. O trabalho e o dia terminarão às 9 horas no inverno, às 8 horas no verão. Artigo 18. Levantar. Ao primeiro rufar de tambor, os detentos devem levantar-se e vestir-se em silêncio, enquanto o vigia abre as portas das celas. Ao segundo rufar, devem estar de pé e fazer a cama. Ao terceiro, põem-se em fila, por ordem, para irem à capela fazer a oração da manhã. Há 5 minutos de intervalo entre cada rufar. Artigo 19. A oração é feita pelo capelão e seguida de uma leitura moral ou religiosa. Esse exercício não deve durar mais de meia hora. Artigo 20. Trabalho. Às 5h45 no verão, às 7h45 no inverno. Os detentos descem para o pátio onde devem lavar as mãos e o rosto e receber uma primeira distribuição de pão. Logo em seguida, formam-se por oficiais e vão ao trabalho, que deve começar às 6 horas no verão e às 7 horas no inverno. Artigo 21. Refeições. Às 10 horas, os detentos deixam o trabalho para se dirigirem ao refeitório, lavam as mãos nos pátios e formam por divisão. Depois do almoço, recreio até às 10h40. Artigo 22. Escola. Às 10h40, os detentos... Às 10h40, ao rufar do tambor, formam-se as filas e todos entram na escola por divisões. A aula dura 2 horas, empregadas alternativamente na leitura, no desenho linear e no cálculo. Artigo 23. Às 12h40, os detentos deixam a escola por divisões e se dirigem aos pátios para o recreio. Às 12h55, ao rufar do tambor, entram em forma por oficinas.
Artigo 24. A 1 hora, os detentos devem estar nas oficinas. O trabalho vai até às 4 horas. Artigo 25. Às 4 horas, todos deixam as oficinas e vão aos pátios onde os detentos lavam as mãos e formam por divisões para o refeitório. Artigo 26. O jantar e o recreio que segue vão até às 5 horas. Neste momento, os detentos voltam às oficinas. Artigo 27. Às 7 horas, no verão, às 8 horas no inverno, termina o trabalho. Faz-se uma última distribuição de pão nas oficinas. Uma leitura de 1/4 de hora, tendo por objeto algumas noções instrutivas ou algum fato comovente. É feita por um detento ou algum vigia, seguida pela oração da noite. Artigo 28. Às 7h30 no verão, às 8h30 no inverno, devem os detentos estar nas celas depois de lavarem as mãos e feita a inspeção das vestes nos pátios. Ao primeiro rufar de tambor, despir-se e, ao segundo, deitar-se na cama. Fecham-se as portas das celas e os vigias fazem a ronda nos corredores para verificarem a ordem e o silêncio. Apresentamos exemplo de suplício e de utilização do tempo. Eles não sancionam os mesmos crimes, não punem o mesmo gênero de delinquentes, mas definem bem, cada um deles, um certo estilo penal. Menos de um século medeia entre ambos. É a época em que foi redistribuída, na Europa e nos Estados Unidos, toda a economia do castigo. Épocas de grandes escândalos para a justiça tradicional, época dos inúmeros projetos de reformas, nova teoria da lei do crime, nova justificação moral ou política do direito de punir, abolição das antigas ordenanças, supressão dos costumes, projeto ou redação de códigos modernos, Rússia, 1769, Prússia, 1780, Pensilvânia e Toscana, 1786, Áustria, 1788, França, 1791, ano 4, 1808 e 1810. Para a justiça penal, uma nova era. Dentre tantas modificações, atenho-me a uma, o desaparecimento dos suplícios. Hoje existe uma tendência a desconsiderá-lo. Talvez, em seu tempo, tal desaparecimento tenha sido visto com muita superficialidade ou com exagerada ênfase como humanização, que autorizava a não analisá-lo. De qualquer forma, qual é sua importância comparando as grandes transformações institucionais, com códigos explícitos e gerais, com regras unificadas de procedimento. O júri é adotado quase em toda parte, a definição do caráter essencialmente corretivo da pena, e essa tendência que se vem acentuando sempre mais desde o século XIX, a modular os castigos segundo os indivíduos culpados. De qualquer forma, qual é sua importância? Comparando as grandes transformações institucionais, com códigos explícitos e gerais, com regras unificadas de procedimento, o júri é adotado, quase em toda parte, a definição do caráter essencialmente corretivo da pena, e essa tendência que se vem acentuando, sempre mais, desde o século XIX, a modular os castigos segundo os indivíduos culpados. Punições menos diretamente físicas, uma certa discrição na arte de fazer sofrer, um arranjo de sofrimentos mais sutis, mais velados e despojados de ostentação, merecerá tudo isso, acaso, um tratamento à parte, sendo apenas o efeito, sem dúvida, de novos arranjos com maior profundidade? No entanto, um fato é certo. Em algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal. No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição vai se extinguindo. Nessa transformação, misturam-se dois processos. Não tiveram nem a mesma cronologia, nem as mesmas razões de ser. De um lado, a supressão do espetáculo punitivo. O cerimonial da pena vai sendo obliterado e passa a ser apenas um novo ato de procedimento ou de administração. A confissão pública dos crimes tinha sido abolida na França pela primeira vez em 1791, depois novamente em 1830, e após ter sido restabelecida por breve tempo, o Pelourinho foi surpreso o Pelourinho foi supresso em 1789. A Inglaterra o aboliu em 1837. As obras públicas que a Áustria, a Suíça e algumas províncias americanas, como a Pensilvânia, obrigavam a fazer em plena rua ou nas estradas. Condenados com coleiras de ferro, em vestes multicores, grilhetas nos pés, trocando com o povo desafios, injúrias, zombarias, pancadas, sinais de rancor ou de cumplicidade. São eliminados mais ou menos em toda parte no fim do século XVIII ou na primeira metade do século XIX.
O suplício de exposição do condenado foi mantido na França até 1831, apesar das críticas violentas. Cena repugnante, dizia Real. Ela é finalmente abolida em abril de 1848. Quanto às cadeias que arrastavam os condenados a serviços forçados através de toda a França, até Brest e Toulon, foram substituídas em 1837 por decentes carruagens celulares, pintadas de preto. A punição pouco a pouco deixou de ser uma cena, e tudo o que pudesse implicar de espetáculo desde então terá um cunho negativo. E como as funções da cerimônia penal deixavam pouco a pouco de ser compreendidas, ficou a suspeita de que tal rito que dava um fecho ao crime mantinha com ele afinidades espúrias, igualando-o ou mesmo ultrapassando-o em selvageria, acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los arrastados, mostrando-lhes a frequência dos crimes, fazendo o carrasco se parecer com o criminoso, os juízes aos assassinos, invertendo no último momento os papéis, fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração. Beccaria há muito o dissera. O assassinato, que nos é apresentado como um crime horrível, vemo-lo sendo cometido friamente, sem remorsos. A execução pública é vista então como uma fornalha em que se acende a violência. A punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências. Deixa o campo da percepção quase diária e entra no da consciência abstrata. Sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua intensidade visível. A certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro. A mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. Por essa razão, a justiça não mais assume publicamente a parte da violência que está ligada a seu exercício. O fato de ela matar ou ferir já não é mais a glorificação de sua força, mas um elemento intrínseco a ela que ela é obrigada a tolerar e muito lhe custa ter que impor. As caracterizações da infâmia são redistribuídas. No castigo espetáculo, um horror confuso nascia do patíbulo. Ele envolvia ao mesmo tempo o carrasco e o condenado. E, se por um lado sempre estava a ponto de transformar em piedade ou em glória a vergonha infligida ao supliciado, por outro lado, ele fazia redundar geralmente em infâmia a violência legal do executor. Desde então, o escândalo e a luz serão partilhados de outra forma. É a própria condenação que marcará o delinquente com sinal negativo e unívoco. Publicidade, portanto, dos debates e da sentença. Quanto à execução, ela é como uma vergonha suplementar que a justiça tem vergonha de impor ao condenado. Ela guarda distância, tendendo sempre a confiá-la a outros e sob a marca do sigilo. É indecoroso ser passível de punição, mas pouco glorioso punir. Daí esse duplo sistema de proteção que a justiça estabeleceu entre ela e o castigo que ela impõe. A execução da pena vai se tornando um setor autônomo, em que um mecanismo administrativo desonera a justiça, que se livra desse secreto mal-estar por um enterramento burocrático da pena. É um caso típico na França que a administração das prisões, por muito tempo, ficou sob a dependência do Ministério do Interior e a dos trabalhos forçados sob o controle da Marinha e das colônias. E acima dessa distribuição dos papéis se realiza a negação teórica. O essencial da pena que nós, juízes, infligimos, não creais que consista em punir. O essencial é procurar corrigir, reeducar, curar. Uma técnica de aperfeiçoamento recalca na pena a estrita expiação do mal e liberta os magistrados do vil ofício de castigadores. Existe na justiça moderna e entre aqueles que a distribuem uma vergonha de punir, que nem sempre exclui o zelo. Ela aumenta constantemente. Sobre essa chaga, pululam os psicólogos e o pequeno funcionário da ortopedia moral. O desaparecimento dos suplícios é, pois, o espetáculo que se elimina, mas é também o domínio sobre o corpo que se extingue. Em 1787, dizia Rush. Só posso esperar que não esteja longe o tempo em que as forças, o pelourinho, o patíbulo, o chicote, a roda, serão considerados, na história dos suplícios, como as marcas da barbárie, dos séculos e dos países, e como as provas da fraca influência da razão e da religião sobre o espírito humano. Efetivamente, Van Menen, ao abrir, 60 anos mais tarde, o segundo congresso penitenciário em Bruxelas, lembrava o tempo de sua infância como uma época passada. Via o solo semeado de rodas, de fossas, de patíbulos, de pelourinhos.
via esqueletos horrendamente estendidos sobre rodas. A marca a ferro quente foi abolida na Inglaterra, 1834, e na França, 1832. O grande suplício dos traidores já a Inglaterra não ousava aplicá-lo plenamente em 1820. Chistlewood não foi esquartejado. Unicamente o chicote ainda permanecia em alguns sistemas penais, Rússia, Inglaterra e Prússia. Mas, de modo geral, as práticas punitivas se tornaram púdicas. Não tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, e para atingir nele algo que não é o corpo propriamente. Dir-se-á a prisão, a reclusão, os trabalhos forçados, a servidão de forçados, a interdição de domicílio, a deportação. Que parte tão importante tiveram os sistemas penais modernos? São penas físicas. Com exceção da multa, se referem diretamente ao corpo. Mas a relação castigo-corpo não é idêntica ao que ela era nos suplícios. O corpo se encontrava aí em posição de instrumento ou de intermediário. Qualquer intervenção sobre ele pelo enclausulamento, pelo trabalho obrigatório, visa privar o indivíduo de sua liberdade, considerado ao mesmo tempo como um direito e como um bem. Segundo essa penalidade, o corpo é colocado num sistema de coação e de privação, de obrigações e de interdições. O sofrimento físico, a dor do corpo não são mais os elementos constitutivos da pena. O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos. Se a justiça ainda tiver que manipular e tocar o corpo dos justiçáveis, tal se fará à distância, propriamente, segundo regras rígidas e visando a um objetivo bem mais elevado. Por efeito dessa nova retenção, um exército inteiro de técnicos veio substituir o carrasco, anatomista, imediato do sofrimento. Os guardas, os médicos, os capelães, os psiquiatras, os psicólogos, os educadores, por sua simples presença ao lado do condenado. Eles cantam à justiça o louvor de que ela precisa. Eles lhe garantem que o corpo e a dor não são os objetos últimos de sua ação punitiva. É preciso refletir no seguinte: um médico hoje deve cuidar dos condenados à morte até o último instante, justapondo-se destarte como chefe do bem-estar, como agente de não sofrimento, aos funcionários que, por sua vez, estão encarregados de eliminar a vida. Ao se aproximar o momento da execução, aplicam-se aos pacientes injeções de tranquilizantes. Utopia do pudor judiciário: tirar a vida evitando de deixar que o condenado sinta o mal, privar de todos os direitos sem fazer sofrer, impor penas isentas de dor. Privar de todos os direitos sem fazer sofrer, impor penas isentas de dor. O emprego da psicofarmacologia e de diversos desligadores fisiológicos, ainda que provisório, corresponde perfeitamente ao sentido dessa penalidade incorpórea. Os rituais modernos da execução capital dão testemunho desse duplo processo: supressão do espetáculo, anulação da dor. O mesmo movimento arrastou, cada qual com seu ritmo próprio, as legislações europeias. Para todos uma mesma morte, sem que ela tenha que ostentar a marca específica do crime ou o estatuto social do criminoso. Morte que dura apenas um instante, e nenhum furor há de multiplicá-la antecipadamente ou prolongá-la sobre o cadáver. Uma execução que atinge a vida mais do que o corpo. Não mais aqueles longos processos em que a morte é ao mesmo tempo retardada por interrupções calculadas e multiplicada por uma série de ataques sucessivos. Não mais aquelas combinações que eram levadas a espetáculo para matar os regicidas. Ou como aquelas com que sonhava, no começo do século XVIII, o autor de Hanging, Not, Punishment and Note, e que teria permitido arrebentar um condenado sobre a roda, depois açoitá-lo até a perda dos sentidos, em seguida suspendê-lo com correntes, antes de deixá-lo morrer lentamente de fome. Não mais aqueles suplícios em que o condenado era arrastado sobre uma grade, para evitar que a cabeça arrebentasse contra o pavimento. Seu ventre aberto, as entranhas arrancadas às pressas, para que ele tivesse tempo de as ver com seus próprios olhos ser lançadas ao fogo, em que era decapitado enfim o seu corpo dividido em postas. A redução dessas 1000 mortes à estrita execução capital define uma moral bem nova própria do ato de punir. Já em 1760 se havia tentado na Inglaterra, por ocasião da execução de Lord Ferrer, uma máquina de enforcamento, um suporte que se escamoteava por baixo dos pés do condenado. Devia evitar as lentas agonias e as alterações
e as altercações ocasionadas entre a vítima e o verdugo. Foi aperfeiçoada e adotada definitivamente em 1783, no ano em que se suprimiu o cortejo de Newgate em Tyburn e se aproveitou a reconstrução da prisão, depois dos Gordons Riots, para se instalar os patíbulos em Newgate mesmo. O famoso artigo 3º do Código Francês de 1791, todo condenado à morte terá a cabeça decepada, tem essas 3 significações: uma morte igual para todos. Os delitos do mesmo gênero serão punidos pelo mesmo gênero de pena, quaisquer que sejam a classe ou condição do culpado. Dizia já a moção votada, por proposta de Guillotin, a 1º de dezembro de 1789, uma só morte por condenado, obtida de uma só vez e sem recorrer a esses suplícios, longos e consequentemente cruéis, com a força denunciada por Lepelletier. Enfim, o castigo unicamente para o condenado, pois a decapitação, pena dos nobres, é a menos infamante para a família do criminoso. A guilhotina, utilizada a partir de março de 1792, é a mecânica adequada a tais princípios. A morte é então reduzida a um acontecimento visível, mas instantâneo. Entre a lei ou aqueles que a executam e o corpo do criminoso, o contato é reduzido à duração de um raio. Já não ocorrem as afrontas físicas. O carrasco só tem de se comportar como um relojoeiro meticuloso. A experiência e a razão demonstram que o modo em uso no passado para decepar a cabeça de um criminoso leva a um suplício mais horrendo que a simples privação da vida, que é a intenção formal da lei, para que a execução seja feita num só instante, de uma só vez. Os exemplos provam como é difícil chegar a este ponto. É preciso necessariamente, para a certeza do processo, que ele dependa de meios mecânicos invariáveis, cuja força e efeito possam ser igualmente determinados. É fácil fazer construir semelhante máquina de efeito infalível. A decapitação será feita num instante de acordo com a nova lei. Tal aparelho, embora necessário, não causaria nenhuma sensação e mal seria percebido. Quase sem tocar o corpo, a guilhotina suprime a vida, tal como a prisão suprime a liberdade, ou uma multa tira os bens. Ela aplica a lei não tanto a um corpo real e suscetível de dor, quanto a um sujeito jurídico, detentor, entre outros direitos, do de existir. Ela devia ter a abstração da própria lei. Sem dúvida, algo dos suplícios prevaleceu por algum tempo na França, a sobriedade das execuções. Os parricidas e os regicidas, a eles assemelhados, eram conduzidos ao cadafalso, cobertos por um véu negro, onde, até 1832, lhes cortavam a mão. Assim, restou apenas o ordenamento do crepe, tal como aconteceu para Fieschi, em novembro de 1836. Será conduzido ao lugar da execução, em camisão, pés descalços e com a cabeça coberta por um véu negro. Será exposto em um cadafalso, enquanto o meirinho levará para o povo a sentença condenatória e imediatamente executado. Devemos nos lembrar de Damens e comparar que o derradeiro implemento à morte penal foi o crepe. O condenado não deve mais ser visto. Só a leitura da sentença punitiva mostra um crime que não deve ter rosto. O último vestígio dos grandes espetáculos de execução é sua própria anulação. Um pano para esconder um corpo. Exemplo disto foi a execução de Benoit, 3 vezes criminoso, matador de mãe, homossexual, homicida, o primeiro parricida cujas mãos a lei não cortou. Enquanto era feita a leitura da sentença de condenação, estava de pé no cadafalso, sustentado pelos carrascos. Era horrível aquele espetáculo, envolto em grande mortalha, a cabeça coberta por um crepe. O parricida estava fora do alcance dos olhares da silenciosa multidão. E sob aquelas vestes, misteriosas e lúgubres, a vida só continuava a se manifestar através dos gritos horrorosos que se extinguiam logo sob o facão. Desaparece, destarte, em princípios do século XIX, o grande espetáculo da punição física. O corpo supliciado é escamoteado. Exclui-se do castigo a encenação da dor. Penetramos na época da sobriedade punitiva. Podemos considerar o desaparecimento dos suplícios como um objetivo mais ou menos alcançado, no período compreendido entre 1830 e 1848. Claro, tal afirmação em termos globais deve ser bem entendida. Primeiro, as transformações não se fazem em conjunto, nem de acordo com um único processo. Houve atrasos. Paradoxalmente, a Inglaterra foi um dos países mais reacionários ao cancelamento dos suplícios, talvez por causa da função de modelo que a instituição do júri, o processo público e o respeito ao habeas corpus haviam dado à sua justiça criminal, principalmente, sem dúvida, porque ela não quis diminuir o rigor de suas leis penais no decorrer dos grandes distúrbios sociais do período 1780-1820. Por muito tempo, Romilly, Mackintosh e Fowell
Buston não conseguiram atenuar a multiplicidade e o rigor das penas previstas na lei inglesa. Era terrível carnificina, dizia Rossi. Sua severidade, ao menos nas penas previstas, uma vez que sua aplicação se afrouxava à proporção que a lei parecia excessiva aos olhos dos júris. Havia aumentado, pois, em 1760, Blackstone constatara a existência de 160 crimes capitais na legislação inglesa, que somavam 223 em 1819. Devemos levar em consideração também as acelerações e recuos que o processo global seguiu entre 1760 e 1840. A rapidez da reforma em certos países, como a Áustria, a Rússia, os Estados Unidos, a França no momento da Constituinte, depois o refluxo da Contra-Revolução na Europa e o grande temor social de 1820 a 1848. As modificações, mais ou menos temporárias, ocasionadas pelos tribunais ou pelas leis de exceção, a distorção entre a teoria da lei e a prática dos tribunais, longe de refletir o espírito da legislação. Tudo isto torna bem irregular o processo evolutivo que se desenvolveu na virada do século XVIII ao XIX. A isto tudo acresce que, embora se tenha alcançado o essencial da transmutação por volta de 1840, embora os mecanismos punitivos tenham adotado novo tipo de funcionamento, o processo assim mesmo está longe de ter chegado ao fim. A redução do suplício é uma tendência com raízes na grande transformação de 1760-1840, mas que não chegou ao termo. E podemos dizer que a prática da tortura se fixou por muito tempo, e ainda continua no sistema penal francês. A guilhotina, a máquina de mortes rápidas e discretas, marcou, na França, nova ética da morte legal. Mas a Revolução logo a revestiu de um grandioso rito teatral. Durante anos deu espetáculos. Foi necessário deslocá-la para a barreira de Saint-Jacques, substituir a carroça por uma carruagem fechada, e empurrar rapidamente o condenado do furgão para o estrado, organizar execuções apressadas e em horas tardias. Finalmente, colocá-la no interior das prisões e torná-la inacessível ao público, depois da execução de Wendiman, em 1939. Bloquear as ruas que davam acesso à prisão, onde estava oculto o cadafalso, e onde a execução se passava em segredo. Execuções de Buffet e Bontemps, em Santé, em 1972. Processar as testemunhas que relatavam o ocorrido para que a execução deixasse de ser um espetáculo e permanecesse um estranho segredo entre a justiça e o condenado. Basta evocar tantas precauções para se verificar que a morte penal permanece, hoje ainda, uma cena que, com inteira justiça, é preciso proibir. O poder sobre o corpo, por um lado, tampouco deixou de existir totalmente até meados do século XIX. Sem dúvida, a pena não mais se centralizava no suplício como técnica de sofrimento. Tomou como objeto a perda de um bem ou de um direito. Porém, castigos como trabalhos forçados ou prisão, privação pura e simples da liberdade, nunca funcionaram sem certos complementos punitivos referentes ao corpo, redução alimentar, privação sexual, expiação física, masmorra. Consequências não tensionadas, mas inevitáveis da própria prisão? Na realidade, a prisão, nos seus dispositivos mais explícitos, sempre aplicou certas medidas de sofrimento físico. A crítica ao sistema penitenciário, na primeira metade do século XIX, a prisão não é bastante punitiva. Em suma, os detentos têm menos fome, menos frio e privações de muitos pobres ou operários. Indica um postulado que jamais foi efetivamente levantado. É justo que o condenado sofra mais que os outros homens? A pena se dissocia totalmente de um complemento de dor física? Não. A pena se dissocia totalmente de um complemento de dor física. Que seria, então, um castigo incorporal? Que seria, então, um castigo incorporal? Permanece, por conseguinte, um fundo supliciante nos modernos mecanismos da justiça criminal, fundo que não está inteiramente sob controle, mas é envolvido, cada vez mais amplamente, por uma penalidade do incorporal. O afrouxamento da severidade penal no decorrer dos últimos séculos é um fenômeno bem conhecido dos historiadores do direito. Entretanto, foi visto, durante muito tempo, de forma geral, como se fosse fenômeno quantitativo. Menos sofrimento, mais suavidade, mais respeito e humanidade. Na verdade, tais modificações se fazem concomitantes ao deslocamento do objeto da ação punitiva. Redução de intensidade? Talvez. Mudança de objetivo? Certamente. Se não é mais ao corpo que se distingue a punição, em suas formas mais duras, sobre o que, então, se exerce?
A resposta dos teóricos, daqueles que abriram por volta de 1780, o período que ainda não se encerrou, é simples, quase evidente. Dir-se-ia, inscrita na própria indagação, pois não é mais o corpo, é a alma. A expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atenue profundamente sobre o coração, o intelecto, a vontade, as disposições. Mable formulou o princípio decisivo, que o castigo, se assim posso exprimir, fira mais a alma do que o corpo. Momento importante. O corpo e o sangue, velhos partidários do Fausto punitivo, são substituídos. Novo personagem entra em cena, mascarado. Terminada uma tragédia, começa a comédia, com sombrias silhuetas, vozes sem rosto, entidades impalpáveis. O aparato da justiça punitiva tem que se ater agora a esta nova realidade, realidade incorpórea. Pura informação teórica, repelida pela prática penal? Pura informação teórica, repelida pela prática penal? Seria superficialidade afirmá-lo. A verdade é que punir, atualmente, não é apenas converter uma alma. Entretanto, o princípio de Mable não permaneceu como um piedoso voto. Por toda a moderna história da penalidade, é possível seguir-lhe os efeitos. Em primeiro lugar, a substituição de objetos. Não queremos dizer com isto que, subitamente, se começou a punir outros crimes. Sem dúvida, a definição das infrações, sua hierarquia de gravidade, as margens de indulgência, o que era tolerado de fato e o que era permitido de direito, tudo isto se modificou amplamente nos últimos 200 anos. Muitos crimes perderam tal conotação, uma vez que estavam objetivamente ligados a um exercício de autoridade religiosa ou a um tipo de vida econômica. A blasfêmia deixou de se constituir em crime. O contrabando e o furto doméstico perderam parte de sua gravidade. Mas tais transformações não são, por certo, mais importante. A divisão de permitido e proibido manteve, entre um e outro século, certa constância. Em compensação, o objeto crime, aquilo a que se refere a prática penal, foi profundamente modificado. A qualidade, a natureza, a substância, de algum modo, de que se constitui o elemento punível, mais do que a própria definição formal. A relativa estabilidade da lei obrigou um jogo de substituições sutis e rápidas. Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. Porém, julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade. Punem-se as agressões, mas, por meio delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as perversões, os assassinatos que são também impulsos e desejos. Dir-se-ia que não são eles que são julgados. Se são invocados, são para explicar os fatos a serem julgados e determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no crime. Resposta insuficiente, pois são as sombras que se escondem por trás dos elementos da causa, que são, na realidade, julgadas e punidas. Julgadas mediante recurso às circunstâncias atenuantes, que introduzem no veredito não apenas elementos circunstanciais do ato, mas coisa bem diversa, juridicamente não codificável. O conhecimento do criminoso, a apreciação que dele se faz, o que se pode saber sobre suas relações entre ele, seu passado e o crime, e o que se pode esperar dele no futuro, julgadas também por todas essas noções veiculadas entre medicina e jurisprudência desde o século XIX. Os monstros da época de Georgette, as anomalias psíquicas da circular Chalmier, os pervertidos e os inadaptados dos laudos periciais contemporâneos, e que, pretendendo explicar um ato, não passam de maneiras de qualificar um indivíduo, punidas pelo castigo que se atribui à função de tornar um criminoso não desejoso, mas também capaz de viver respeitando a lei e de suprir as suas próprias necessidades. São punidas pela economia interna de uma pena que, embora sancione o crime, pode se modificar, abreviando-se ou, se for o caso, prolongando-se. Conforme se transformar o comportamento do condenado, são punidas ainda pela aplicação dessas medidas de segurança que acompanham a pena,
proibição de permanência, liberdade vigiada, tutela penal, tratamento médico obrigatório. E não se destinam a sancionar a infração, mas a controlar o indivíduo, a neutralizar sua periculosidade, a modificar suas disposições criminosas, a cessar somente após obtenção de tais modificações. A alma do criminoso não é invocada no tribunal somente para explicar o crime e introduzi-la como um elemento de atribuição jurídica das responsabilidades. Se ela é invocada com tanta ênfase, com tanto cuidado de compreensão e tão grande aplicação científica, é para julgá-la, ao mesmo tempo que o crime, e fazê-la participar da punição. Em todo o ritual penal, desde a informação até a sentença e as últimas consequências da pena, permitiu-se a penetração de um campo de objetos que vem duplicar, mas também dissociar os objetos juridicamente definidos e codificados. O laudo psiquiátrico, mas de maneira mais geral a antropologia criminal e o discurso repisante da criminologia, encontram aí uma de suas funções precisas, introduzindo solenemente as infrações no campo dos objetos suscetíveis de um conhecimento científico, dar aos mecanismos da punição legal um poder justificável não mais simplesmente sobre as infrações, mas sobre os indivíduos, não mais sobre o que eles fizeram, mas sobre aquilo que eles são, serão ou possam ser. O suplemento de alma que a justiça garantiu para si é aparentemente explicativo e limitativo, e de fato anexionista. Faz 150 ou 200 anos que a Europa implantou seus novos sistemas de penalidade, e desde então os juízes, pouco a pouco, mas por um processo que remonta bem longe no tempo, começaram a julgar coisa diferente além dos crimes, a alma dos criminosos. E, com isso, começaram a fazer algo diferente do que julgar. Ou, para ser mais exato, no próprio cerne da modalidade judicial do julgamento, outros tipos de avaliação se introduziram discretamente, modificando no essencial suas regras de elaboração. Desde que a Idade Média construiu, não sem dificuldade, a lentidão, a grande procedura do inquérito, julgar era estabelecer a verdade de um crime, era determinar seu autor, era aplicar-lhe uma sanção legal. Conhecimento da infração, conhecimento do responsável, conhecimento da lei. 3 condições que permitiam estabelecer um julgamento como verdade bem fundada. Eis, porém, que durante o julgamento penal encontramos inserida agora uma questão bem diferente de verdade. Não mais simplesmente. O fato está comprovado. É delituoso? O fato está comprovado? É delituoso? Mas também. O que é realmente esse fato? O que significa essa violência ou esse crime? Em que nível ou em que campo da realidade deverá ser colocado? Fantasma? Reação psicótica? Episódio de delírio? Perversidade? Não mais simplesmente. Quem é o autor? Mas como citar o processo causal que o produziu? Onde estará, no próprio autor, a origem do crime? Instinto? Inconsciente? Meio ambiente? Hereditariedade? Não mais simplesmente que lei sanciona esta infração, mas que medida tomar que seja apropriada? Como prever a evolução do sujeito? De que modo será ele mais seguramente corrigido? Todo um conjunto de julgamentos apreciativos, diagnósticos, prognósticos, normativos, concernentes ao indivíduo criminoso, encontrou acolhida no sistema do juízo penal. Uma outra verdade veio penetrar aquela que a mecânica judicial requeria. Uma verdade que, enredada na primeira, faz da afirmação de culpabilidade um estranho complexo científico-jurídico. Um fato significativo, a maneira como a questão da loucura evoluiu na prática penal. De acordo com o Código Francês de 1810, ela só era abordada no final do artigo 64. Este prevê que não há crime nem delito se o infrator estava em estado de demência no instante do ato. A possibilidade de invocar a loucura excluía, pois, a qualificação de um ato como crime. Na alegação de o autor ter ficado louco, não era a gravidade de seu gesto que se modificava, nem a sua pena que devia ser atenuada, mas o próprio crime desaparecia. Impossível, pois, declarar alguém ao mesmo tempo culpado e louco. O diagnóstico de loucura, uma vez declarado, não podia ser integrado no juízo. Ele interrompia o processo e retirava o poder da justiça sobre o autor do ato. Não apenas o exame do criminoso suspeito de demência, mas também os próprios efeitos desse exame deviam ser exteriores e anteriores à sentença.
Mas desde logo os tribunais do século XIX se equivocaram acerca do sentido do artigo 64. Apesar de vários decretos do Supremo Tribunal de Justiça, lembrando que o estado de loucura não podia acarretar nem uma pena moderada, nem sequer uma absolvição, mas uma improcedência judicial, eles levantaram em seu próprio veredito a questão da loucura. Admitiram que era impossível alguém ser culpado e louco. Quanto mais louco, tanto menos culpado. Culpado, sem dúvida, mas que deveria ser enclausulado e tratado, e não punido. Culpado perigoso, pois manifestamente doente, etc. Do ponto de vista do Código Penal, eram absurdos jurídicos. Mas está aí o ponto de partida de uma evolução que a jurisprudência e a própria legislação iam desencadear durante os 150 anos seguintes. Já a reforma de 1832, introduzindo as circunstâncias atenuantes, permitia modular a sentença segundo os graus dispostos de uma doença, ou as formas de uma semiloucura, e a prática usual nos tribunais, aplicada às vezes à prática correcional da perícia psiquiátrica, faz com que a sentença, ainda que formulada em termos de sanção legal, implique mais ou menos obscuramente em juízos de normalidade, atribuições de causalidade, apreciações de eventuais mudanças, previsões sobre o futuro dos delinquentes, operações, todas de que não se poderia dizer com razão que preparam do exterior um julgamento bem fundado. Elas se integram diretamente no processo de formação da sentença. Em vez de a loucura apagar o crime no sentido primitivo do artigo 64, qualquer crime agora e, em última análise, qualquer infração, incluem como suspeita legítima, mas também como um direito que podem reivindicar. A hipótese da loucura ou, em todo caso, da anomalia. E a sentença que condena ou absolve não é simplesmente um julgamento de culpa, uma decisão legal que sanciona. Ela implica uma apreciação de normalidade e uma prescrição técnica para uma normalização possível. O juiz de nossos dias, magistrado ou jurado, faz outra coisa, bem diferente de julgar. Ele não julga mais sozinho. Ao longo do processo penal e da execução penal, prolifera toda uma espécie de instâncias anexas. Pequenas justiças e juízes paralelos se multiplicaram em torno do julgamento principal. Peritos psiquiátricos ou psicológicos, magistrado de aplicação de penas, educadores, funcionários da administração penitenciária fracionam o poder legal de punir. Dir-se-á que nenhum deles partilha realmente o direito de julgar, que uns, depois das sentenças, só têm o direito de fazer executar uma pena fixada pelo tribunal, e principalmente que outros, os peritos, não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Mas desde que as penas e as medidas de segurança definidas pelo tribunal não são determinadas de uma maneira absoluta, a partir do momento em que elas podem ser modificadas no caminho, a partir do momento em que se deixa as pessoas, a partir do momento em que se deixa a pessoa que não são os juízes da infração o cuidado de decidir se o condenado merece ser posto em semi-liberdade ou em liberdade condicional, se eles podem pôr um termo à sua tutela penal, são sem dúvidas mecanismos de punição legal que lhes são colocados entre as mãos e deixados à sua apreciação. Juízes anexos, mas juízes de todo modo. Todo o aparelho que se desenvolveu há anos em torno da aplicação das penas e de seu ajustamento aos indivíduos desmultiplica as instâncias da decisão judiciária, prolongando-a muito além da sentença. Quanto aos peritos psiquiatras, podem bem evitar de julgar. Basta examinar as 3 perguntas que, depois da circular de 1958, eles têm que responder. O acusado apresenta alguma periculosidade? É acessível à sanção penal? É curável ou readaptável? Estas perguntas não têm relação com o artigo 64, nem com a loucura eventual do acusado no momento do ato. Não são as perguntas em termos de responsabilidade. Só dizem respeito à administração da pena, sua necessidade, sua utilidade, sua eficácia possível. Permitem indicar num vocabulário que apenas foi codificado se é melhor o hospício que a prisão, se é necessário prever um enclausulamento breve ou longo, um tratamento médico ou medidas de segurança. E o papel do psiquiatra em matéria penal? Não será o perito em responsabilidade, mas de conselheiro de punição. Cabe-lhe dizer se o indivíduo é perigoso, de que maneira se proteger dele, como intervir para modificá-lo, se é melhor tentar reprimir ou tratar. Bem no começo de sua história, a perícia psiquiátrica tivera que formular proposições verdadeiras sobre a medida da participação da liberdade do infrator no ato que cometera. Ela tem agora que sugerir uma receita sobre o que se poderia chamar seu tratamento médico-judicial. Resumindo, desde que funcionava o novo sistema penal, o definido pelos grandes códigos dos séculos XVIII e XIX, um processo global levou os juízes a julgar coisa bem diversa do que crimes. Foram levados em suas sentenças a fazer coisa diferente de julgar.
E o poder de julgar foi, em parte, transferido a instâncias que não são as dos juízes da infração. A operação penal inteira se carregou de elementos e personagens extrajurídicos. Pode-se dizer que não há nisso nada de extraordinário, que é do destino do direito absorver pouco a pouco elementos que lhe são estranhos. Mas uma coisa é singular na justiça criminal moderna. Se ela se carrega de tantos elementos extrajurídicos, não é para poder qualificá-los juridicamente e integrá-los pouco a pouco no estrito poder de punir. É, ao contrário, para poder fazê-los funcionar no interior da operação penal como elementos não jurídicos. É para evitar que essa operação seja pura e simplesmente uma punição legal. É para excusar o juiz de ser pura e simplesmente aquele que castiga. Naturalmente, damos um veredito, mas ainda que reclamado por um crime. Vocês bem podem ver que para nós funciona como uma maneira de tratar um criminoso. Punimos, mas é um modo de dizer que queremos obter a cura. A justiça criminal, hoje em dia, só funciona e só se justifica por essa perpétua referência a outra coisa que não é ela mesma, por essa incessante reinscrição nos sistemas não jurídicos. Ela está votada a essa requalificação pelo saber. Sob a suavidade ampliada dos castigos, podemos então verificar um deslocamento de seu ponto de aplicação, e através desse deslocamento, todo um campo de objetos recentes, todo um novo regime da verdade e uma quantidade de papéis até então inéditos no exercício da justiça criminal. Um saber, técnicas, discursos científicos se formam e se entrelaçam com a prática do poder de punir. Objetivo deste livro: uma história correlativa da alma moderna e de um novo poder de julgar. Uma genealogia do atual complexo científico-judiciário, onde o poder de punir se apoia, recebe suas justificações e suas regras, estende seus efeitos à máscara, suspende seus efeitos e mascara sua exorbitante singularidade. Mas a partir de onde se pode fazer essa história da alma moderna em julgamento? Se nos limitarmos à evolução das regras do direito ou dos processos penais, corremos o risco de valorizar como fato maciço, exterior, inerte e, primeiro, uma mudança na sensibilidade coletiva, um progresso do humanismo ou o desenvolvimento das ciências humanas. Para estudar, como fez Durkheim, apenas as formas sociais gerais, corremos o risco de colocar como princípio da suavização punitiva processos de individualização que são antes efeitos das novas táticas de poder e entre elas dos novos mecanismos penais. O presente estudo obedece a 4 regras gerais. 1. Não centrar o estudo dos mecanismos punitivos unicamente em seus efeitos repressivos, só em seu aspecto de sanção, mas recolocá-los na série completa dos efeitos positivos que eles podem induzir, mesmo se à primeira vista são marginais. Consequentemente, tomar a punição como uma função social complexa. 2. Analisar os métodos punitivos não como simples consequências de regras de direito ou como indicadores de estruturas sociais, mas como técnicas que têm sua especificidade no campo mais geral dos outros processos de poder. Adotar em relação aos castigos a perspectiva da tática política. 3. Em lugar de tratar a história do direito penal e das ciências humanas como duas séries separadas, cujo encontro teria sobre uma ou outra, ou sobre as duas talvez, um efeito, digamos, perturbador ou útil. Verificar se não há uma matriz comum e se as duas não se originam de um processo de formação epistemológico-jurídico. Em resumo, colocar a tecnologia do poder no princípio tanto da humanização da penalidade quanto do conhecimento do homem. E 4. Verificar se esta entrada da alma no palco da justiça penal e, com ela, a inserção na prática judiciária de todo um saber científico. Não é o efeito de uma transformação na maneira como o próprio corpo é investido pelas relações de poder. Em suma, tentar estudar a metamorfose dos métodos punitivos a partir de uma tecnologia política do corpo, onde se poderia ler uma história comum das relações de poder e das relações de objeto, de maneira que, pela análise da suavidade penal como técnica de poder, poderíamos compreender ao mesmo tempo como o homem, a alma, o indivíduo normal ou anormal vieram fazer a dublagem do crime como objetos da intervenção penal, e de que maneira um modo específico de sujeição pode dar origem ao homem como objeto de saber para um discurso com status científico. Mas não tenho a pretensão de ter sido o primeiro a trabalhar nessa direção. Do grande livro de Rush e Kirchheimer, podemos guardar algumas referências essenciais.
Abandonar, em primeiro lugar, a ilusão de que a penalidade é, antes de tudo, se não exclusivamente, uma maneira de reprimir os delitos e que, nesse papel, de acordo com as formas sociais, os sistemas políticos ou as crenças, ela pode ser severa ou indulgente, voltar-se para a expiação ou procurar obter uma reparação, aplicar-se em perseguir o indivíduo ou em atribuir responsabilidades coletivas. Analisar antes os sistemas punitivos concretos, estudá-los como fenômenos sociais que não podem ser explicados unicamente pela armadura jurídica da sociedade, nem por suas opções éticas fundamentais. Recolocá-los em seu campo de funcionamento, onde a sanção dos crimes não é o único elemento. Mostrar que as medidas punitivas não são simplesmente mecanismos negativos que permitem reprimir, impedir, excluir, suprimir, mas que elas estão ligadas a toda uma série de efeitos positivos e úteis que elas têm por encargo sustentar. E, nesse sentido, se os castigos legais são feitos para sancionar as infrações, pode-se dizer que a definição das infrações e sua repressão são feitas em compensação para manter os mecanismos punitivos e suas funções. Nessa linha, Rush e Kirchheimer estabeleceram a relação entre os vários regimes punitivos e os sistemas de produção em que se efetuam. Assim, numa economia servil, os mecanismos punitivos teriam como papel trazer mão de obra suplementar e construir uma escravidão civil ao lado da que é fornecida pelas guerras ou pelo comércio. Com o feudalismo, e numa época em que a moeda e a produção estão pouco desenvolvidas, assistiríamos a um brusco crescimento dos castigos corporais, sendo o corpo, na maior parte dos casos, o único bem acessível. A casa de correção, o hospital geral, o espinhuis ou rasfuis, o trabalho obrigatório, a manufatura penal apareceriam com o desenvolvimento da economia de comércio. Mas como o sistema industrial exigia um mercado de mão de obra livre, a parte do trabalho obrigatório diminuiria no século XIX, nos mecanismos de punição, e seria substituída por uma detenção com fim corretivo. Há, sem dúvida, muitas observações a fazer sobre essa correlação estrita. Mas podemos, sem dúvida, ressaltar que esse tema geral de que, em nossas sociedades, os sistemas punitivos devem ser recolocados em uma certa economia política do corpo, ainda que não recorram a castigos violentos ou sangrentos, mesmo quando utilizam métodos suaves de trancar ou corrigir, é sempre do corpo que se trata, do corpo e de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, da sua repartição e de sua submissão. É certamente legítimo fazer uma história dos castigos com base nas ideias morais ou nas estruturas jurídicas, mas se pode fazê-la com base numa história dos corpos, uma vez que só visam a alma secreta dos criminosos? Os historiadores vêm abordando a história do corpo há muito tempo, estudaram-no no campo de uma demografia ou de uma patologia históricas, encararam-no como sede de necessidades e de apetites, como lugar de processos fisiológicos e de metabolismos, como alvos de ataques microbianos ou de vírus. Mostraram até que ponto os processos históricos estavam implicados no que se poderia considerar a base puramente biológica da existência, e que lugar se deveria conceder na história das sociedades a acontecimentos biológicos como a circulação dos bacilos ou o prolongamento da duração da vida. Mas o corpo também está diretamente mergulhado num campo político. As relações de poder têm alcance imediato sobre ele. Elas o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento político no corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização econômica. É, numa boa proporção, como força de produção que o corpo é investido por relações de poder e de dominação. Mas, em compensação, sua constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de sujeição, onde a necessidade é também um instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e utilizado. O corpo só se torna útil se é, ao mesmo tempo, corpo produtivo e corpo submisso. Essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da violência ou da ideologia. Pode muito bem ser direta, física, usar a força contra a força, agir sobre elementos materiais, sem, no entanto, ser violenta. Pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada. Pode ser útil, não fazer uso de armas nem do terror, e, no entanto, continuar a ser de ordem física. Quer dizer que pode haver um saber do corpo que não é exatamente a ciência de seu funcionamento e um controle de suas forças que é mais que a capacidade de vencê-las. Esse saber e esse controle constituem o que se poderia chamar de tecnologia política do corpo. Essa tecnologia é difusa,
Claro, raramente formulada em discursos contínuos e sistemáticos. Compõe-se muitas vezes de peças ou de pedaços. Utiliza um material e processos sem relação entre si. O mais das vezes, apesar da coerência de seus resultados, ela não passa de uma instrumentação multiforme. Além disso, seria impossível localizá-la, quer num tipo definido de instituição, quer num aparelho do Estado. Estes recorrem a ela, utilizam-na, valorizam-na e impõem algumas de suas maneiras de agir. Mas ela mesma, em seus mecanismos e efeitos, se situa num nível completamente diferente. Trata-se de alguma maneira de uma microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos e instituições, mas cujo campo de validade se coloca de algum modo entre esses grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças. Ora, o estudo desta microfísica supõe que o poder nela exercido não seja concebido como uma propriedade, mas como uma estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma apropriação, mas a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos, que se desvende nele antes uma rede de relações sempre tensas, sempre em atividade, que um privilégio que se pudesse deter, que lhe seja dado como modelo antes a batalha perpétua, que o contrato que faz uma cessão ou a conquista que se apodera de um domínio. Temos, em suma, que admitir que esse poder se exerce mais que se possui, que não é o privilégio adquirido ou conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas. Efeito manifestado e às vezes reconduzido pela posição dos que são dominados. Esse poder, por outro lado, não se aplica pura e simplesmente como uma obrigação ou uma proibição aos que não têm, Ele os investe, passa por eles e por meio deles, apoia-se neles, do mesmo modo que eles, em sua luta contra esse poder, apoiam-se por sua vez nos pontos em que ele os alcança. O que significa que essas relações se aprofundam dentro da sociedade, que não se localizam nas relações do Estado com os cidadãos ou na fronteira das classes e que não se contentam em reproduzir ao nível dos indivíduos, dos corpos, dos gestos e dos comportamentos a forma geral da lei ou do governo, que se há continuidade, realmente elas se articulam bem, nessa forma, de acordo com toda uma série de complexas engrenagens. Não há analogia nem homologia, mas especificidade do mecanismo e de modalidade. Finalmente, não são unívocas, definem inúmeros pontos de luta, focos de instabilidade, comportando cada um seus riscos de conflito, de lutas e de inversão, pelo menos transitória, da relação de forças. A derrubada desses micropoderes não obedece, portanto, à lei do tudo ou nada. Ele não é adquirido de uma vez por todas por um novo controle dos aparelhos, nem por um novo funcionamento ou uma destruição das instituições. Em compensação, nenhum de seus episódios localizados pode ser inscrito na história, senão pelos efeitos por ele induzidos em toda a rede em que se encontra. Seria talvez preciso também renunciar a toda uma tradição que deixe imaginar que só pode haver saber onde as relações de poder estão suspensas e que o saber só pode se desenvolver fora de suas injunções, suas exigências e seus interesses. Seria preciso renunciar a crer que o poder enlouquece, o que, em compensação, a renúncia ao poder é uma das condições para que se possa se tornar sábio. Temos antes que admitir que o poder produz saber, e não simplesmente favorecendo, porque o serve, ou aplicando, porque é útil. Que poder e saber estão diretamente implicados. Que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber. Nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Essas relações de poder-saber não devem então ser analisadas a partir de um sujeito do conhecimento, que seria ou não livre em redação ao sistema do poder. Mas é preciso considerar ao contrário que o sujeito que conhece, os objetos a conhecer e as modalidades de conhecimento são outros tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber e de suas transformações históricas. Resumindo, não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam, que o constituem, que determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento. Analisar o investimento político do corpo e a microfísica do poder supõe então que se renuncie, no que se refere ao poder, à oposição violência e ideologia, à metáfora da propriedade, ao modelo do contrato ou ao da conquista, no que se refere ao saber, que se renuncie à oposição do que é interessado e do que é desinteressado, ao modelo do conhecimento e ao primado do sujeito, dando à palavra um sentido diferente do que lhe era dado no século XVII
por Petit e seus contemporâneos, poder-se-ia sonhar com uma anatomia política. Não seria o estudo de um Estado tomado como um corpo, com seus elementos, seus recursos e suas forças. Mas não seria tampouco o estudo do corpo e do que lhe está conexo, tomados como um pequeno Estado. Trataríamos aí do corpo político como o conjunto de elementos materiais e das técnicas que servem de armas, de reforço, de vias de comunicação e de pontos de apoio para as relações de poder e de saber que investem os corpos humanos e os submetem, fazendo deles objetos de saber. Trata-se de recolocar as técnicas punitivas, que elas se apossem do corpo no ritual dos suplícios, quer se dirijam à alma na história desse corpo político, trata-se de recolocar as técnicas punitivas, quer elas se apossem do corpo no ritual dos suplícios, quer se dirijam à alma na história desse corpo político. Considerar as práticas penais mais como um capítulo da anatomia política do que uma consequência das teorias jurídicas. Kantorovitch fez uma vez do corpo do rei uma análise notável. Corpo duplo de acordo com a teologia jurídica formada na Idade Média, pois comporta, além do elemento transitório que nasce e morre, um outro que permanece através do tempo e se mantém como fundamento físico, mas intangível, do reino. Em torno dessa dualidade que esteve, em sua origem, próxima do modelo cristológico, organizam-se uma iconografia, uma teoria política da monarquia, mecanismos jurídicos que ao mesmo tempo distinguem e ligam a pessoa do rei e as exigências da coroa, e todo um ritual que encontra na coroação, nos funerais, nas cerimônias de submissão, seus tempos mais fortes. Poderíamos imaginar no polo oposto o corpo do condenado. Ele também tem seu estatuto jurídico, reclama seu cerimonial e impõe todo um discurso teórico, não para fundamentar o mais poder que afetava a pessoa do soberano, mas para codificar o menos poder, que marca os que são submetidos a uma punição. Na região mais sombria do campo político, o condenado desenha a figura simétrica e invertida do rei. Seria preciso analisar o que se poderia chamar, em homenagem a Kantorovitch, o mínimo corpo do condenado. Se o suplemento do poder do lado do rei provoca o desdobramento do seu corpo, o poder excedente exercido sobre o corpo submetido do condenado não suscitou um outro tipo de desdobramento, o de um incorpóreo, de uma alma, como dizia Mable. A história dessa microfísica do poder punitivo seria então uma genealogia ou uma peça para uma genealogia da alma moderna. Haver nessa alma os restos reativados de uma ideologia. Antes reconheceríamos nela o correlativo atual de uma certa tecnologia do poder sobre o corpo. Não se deveria dizer que a alma é uma ilusão ou um efeito ideológico, mas afirmar que ela existe, que tem uma realidade, que é produzida permanentemente, em torno, na superfície, no interior do corpo pelo funcionamento de um poder que exerce sobre os que são punidos, de uma maneira mais geral, sobre os que são vigiados, treinados e corrigidos, sobre os loucos, as crianças, os escolares, os colonizados, sobre os que são fixados a um aparelho de produção e controlados durante toda a existência. Realidade histórica dessa alma, que, diferentemente da alma representada pela teologia cristã, não nasce faltosa e merecedora de castigo, mas nasce antes de procedimentos de punição, de vigilância, de castigo e de coação. Esta alma real e incorpórea não é absolutamente substância, é o elemento onde se articulam os efeitos de um certo tipo de poder e a referência de um saber, a engrenagem pela qual as relações de poder dão lugar a um saber possível, e o saber reconduz e reforça os efeitos de poder. Sobre essa realidade referência, vários conceitos foram construídos e campos de análise foram demarcados. Psique, subjetividade, personalidade, consciência e etc. Sobre ela, técnicas e discursos científicos foram edificados. A partir dela, valorizam-se as reivindicações morais do humanismo. Mas não devemos nos enganar. A alma, ilusão dos teólogos, não foi substituída por um homem real, objeto de saber, de reflexão filosófica ou de intervenção técnica. O homem de que nos falam e que nos convidam a libertar já é em si mesmo o efeito de uma sujeição bem mais profunda que ele. Uma alma o habita e o leva à existência, que é ela mesma uma peça no domínio exercido pelo poder sobre o corpo. A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política. A alma, prisão do corpo.
que as punições em geral e a prisão se originem de uma tecnologia política do corpo, talvez me tenham ensinado mais pelo presente do que pela história. Nos últimos anos, houve revoltas em prisões em muitos lugares do mundo. Os objetivos que tinham, suas palavras de ordem, seu desenrolar, tinham certamente qualquer coisa de paradoxal. Eram revoltas contra toda uma miséria física que dura há mais de um século, contra o frio, contra a sufocação e o excesso de população, contra as paredes velhas, contra a fome, contra os golpes. Mas eram também revoltas contra as prisões modelos, contra os tranquilizantes, contra o isolamento, contra o serviço médico e educativo. Revoltas cujos objetivos eram só materiais? Revoltas contraditórias contra a decadência e ao mesmo tempo contra o conforto, contra os guardas e ao mesmo tempo contra os psiquiatras? De fato, tratavam-se realmente dos corpos e de coisas materiais em todos esses movimentos. Como se trata disso nos inúmeros discursos que a prisão tem produzido desde o começo do século XIX? O que provocou esses discursos e essas revoltas, essas lembranças e invectivas foram realmente essas pequenas, essas ínfimas coisas materiais. Quem quiser tem toda a liberdade de ver nisso apenas reivindicações cegas ou suspeitar que haja aí estratégias estranhas. Tratava-se bem de uma revolta, ao nível dos corpos contra o próprio corpo da prisão. O que estava em jogo não era o quadro rude demais ou ascético demais, rudimentar demais ou aperfeiçoado demais da prisão. Era sua materialidade na medida em que ele é instrumento e vetor de poder. Era toda essa tecnologia do poder sobre o corpo, que é a tecnologia da alma, a dos educadores, dos psicólogos e dos psiquiatras, não consegue mascarar nem compensar, pela boa razão de que não passa de um de seus instrumentos. É desta prisão, com todos os investimentos políticos do corpo que ela reúne em sua arquitetura fechada, que eu gostaria de fazer a história. Por puro anacronismo? Não. Se entendemos com isso fazer a história do passado nos termos do presente? Sim, se entendermos com isso fazer a história do presente. Só estudarei o nascimento da prisão no sistema penal francês. As diferenças entre os desenvolvimentos históricos e as instituições tornariam muito pesada a tarefa de entrar em detalhes e excessivamente esquemático o trabalho de fornecer o fenômeno de conjunto.